É notório as violações do ministro Alexandre de Moraes perante a Constituição, não tem o que se discutir. Inclusive, eu já fiz até, entre aspas, desafiá-los, junto com seus assessores, para me convencer em qual parte da Constituição que eu fiz o juramento eu posso ser censurado ou ser censurado previamente. Li, reli, não sou jurista, vim de uma área operacional, mas eu fiquei desde janeiro de 2023 tentando ler, decorar, questionar, perguntar aos maiores juristas do país e não tem absolutamente nada. Quando eu, em 19 de janeiro de 2023, mandei um ofício para o STF, para a Rosa Weber, pedindo o afastamento do ministro Alexandre de Moraes. 19 de janeiro de 2023, há mais de um ano atrás, porque eu já tinha identificado uma série de violações dele perante a Constituição e pedi o afastamento. A resposta veio que, como ele já estava relator há mais de 5 dias, pelo regimento do STF, ele não poderia ser trocado como relator, porque passou 5 dias. Eu tinha que avisar no período de 5 dias. Bom, após isso, é lógico que eu comecei a tornar público tudo que eu estava descobrindo e algumas coisas eu não podia dizer, outras sim. E a perseguição começou implacável. Implacável e é notório e é vergonhoso para essa casa, não para só o Senado Federal no Brasil, no mundo. Vossa Excelência sabe que eu tenho que pedir autorização para sair do Brasil, para as missões que eu exerço, e todas elas são direcionadas na área de inteligência, o senhor sabe disso. E como integrante da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, como é que eu posso ter o meu passaporte diplomático cancelado? Eu estou sendo penalizado por quê? Meus advogados não tiveram acesso nem ao inquérito. Por quê? Está cancelando um passaporte diplomático de um senador da República por decisão monocrática, sem passar pelo Conselho de Ética, sem passar pelo Congresso? Como é que é assim? Então eu posso fazer qualquer coisa? Está valendo? Porque eu sou senador da República? Então, veio uma aplicação de uma multa, não é multa na verdade, eu que mudei o nome de multa, mas de uma retenção de 50 milhões de reais. Como eu não tinha nem R$1.000, bloquearam R$1.000. E eu não vou virar corrupto para pagar isso aqui. Não vou me corromper, não vou fazer rachadinha, não vou fazer absolutamente nada. É entregar a Deus. Deus mesmo fala que quem tem sede de justiça será abastecido. E essa multa de 50 milhões, que eu coloco como multa, que eu não tenho isso, eu fiz as contas, eu levaria 400 anos para pagar. E por que eu tomei essa multa? O senhor sabe, presidente? Como o presidente do Congresso não sabe? Eu estou tendo a liberdade porque eu sei que também está fora do ar, tá? Não está passando a sessão fora, está desligado. Então, eu quero ter uma liberdade, como estamos entre senadores e amigos e a Vossa Excelência, eu quero ter uma conversa bem tranquila. Bom, então, eu queria saber por que 50 milhões? Ele calculou em cima de quê? Não sei. Eu não tenho, meus bens declarados, a cada ano eu venho empobrecendo. A própria Receita Federal constatou isso. Eu estou empobrecendo a cada ano. E vim aqui por uma missão. Mas quando eu li, é porque assim, de onde eu vim, é natural, eu já mandei mensagem para vocês leram, mas é natural o meu movimento indo às crises. Eu não consigo sair e fugir dessas crises. A sociedade, no geral, está acostumada e precisa sair porque não sabe lidar com essas crises. E eu fui treinado... Tem alguém pegando um gato aí. E aí, quando eu fiz essa promessa, esse juramento, eu lembro, foi no 2 de fevereiro de 2019, eu li o seguinte: prometo guardar a Constituição e as leis do país, desempenhar fiel e lealmente o mandato de senador, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Aí eu fiz o desafio, me mostra aqui onde está escrito que o cidadão brasileiro pode ser censurado, porque se não tivesse escrito, dava até para entender, não está dizendo, vamos incluir, mas está escrito que não tem o direito de ser censurado.
E aí, quando você vai nas nossas prerrogativas como parlamentar, é um absurdo, porque fala aqui dentro, vocês já sabem, que a gente só pode ser preso em flagrante por crime afiançável. Aí o ministro me manda, se eu não entregar o passaporte, determina a busca e apreensão na minha casa novamente, pela segunda vez, e ainda a minha prisão temporária. Existe isso? Prisão temporária para senador? Como é que o ministro da Justiça, do Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte do Brasil, faz um ofício como esse? Que até, eu acho que se eu tivesse um neto, eu não faria isso. É óbvio. É para quê? Intimidar? É para jogar para a imprensa, para dizer que eu vou ser preso? E ele ainda coloca em caixa alta, imediata decretação de prisão preventiva. Está aqui. E eu não entreguei o passaporte, porque não veio com a ordem judicial, não veio com a decisão do Conselho de Ética, não veio com a sua ciência. O presidente teve ciência? Não. O Congresso teve? Não. O Conselho de Ética? Não. Não vou entregar o passaporte. Não, porque está dizendo que você vai ser preso. Aí eu falei, se você cumprir uma ordem ilegal, como está escrito pelo ex-ministro do STF, você também está cometendo um crime. Isso não existe na Constituição, você está violando a Constituição brasileira. E assim se seguiu. Então, hoje eu estou impedido de seguir num evento da OCDE, que é exatamente para combater corrupção. Estou impedido de seguir para a OEA, onde é o órgão que eu estava desde o ano passado, é notório, levando documentos de todas as irregularidades do ministro Alexandre de Moraes. Quando eu disse, eu lembro disso, que ele até violou as eleições, foi um escândalo nacional. Como é que o Marcos fala isso? Ele está doido de novo. Mas é óbvio que eu tinha provas e documentos. Tanto é que agora apareceu. E eu sabia que ia aparecer agora. Porque nós estávamos esperando todo um cenário político internacional caminhar para um sentido para a gente poder tomar as decisões que passamos a tomar. Para o Elon Musk começar a tornar público, criar uma página. E aí o ministro, exigindo que ele descumprisse a Constituição para tirar o meu nome, porque foi o meu nome que ele exigiu, e da menina de 16 anos, como o proprietário do X virou e falou assim, não, mas eu não posso descumprir a Constituição brasileira, porque se eu descumprir, tem a lei americana, que todo mundo sabe, que empresas americanas que têm filiais em outros países, elas são obrigadas a seguir as leis daquele país a qual ela está lá prestando serviço. E ele disse, como é que eu posso não respeitar a Constituição brasileira, porque também eu vou responder criminalmente aqui nos Estados Unidos. Então eu não posso desrespeitar a Constituição, porque na Constituição não está dizendo que a censura pode ser feita nas condições tais. Não, está claro que não pode ser feita a censura, muito menos para um parlamentar. E aí o Google ainda manda uma mensagem dentro do inquérito para o ministro Alexandre de Moraes, dizendo claramente que o ministro estava cometendo um crime contra a Constituição. Ele escreveu isso, estava no inquérito, está aqui, ó. Eu vou ler para vocês o que o Google mandou para o ministro. Já, com medo de ser perseguido, como o Elon Musk, o Google, desrespeitando a nossa Constituição, disse o seguinte, sem prejuízo do acatamento, sempre muito respeitosamente, peço vênia para registrar que a ordem judicial direcionada a Google não veio acompanhada da fundamentação que motiva a decisão de bloqueio do canal em questão e de quebra de sigilo do usuário, o que contraria os requisitos de fundamentação decorrentes da Constituição, da legislação processual e do Marco Civil da Internet, naturalmente reforçados em matérias de restrições à liberdade de expressão e privacidade, ainda mais sendo um senador da República. Se ele não cumprisse, melhor, tentar mudar, porque é tão difícil falar isso, parece falar subir para cima. Se ele cumprisse a Constituição, ele levaria multa. Então, para ele não levar multa, ele descumpriu a Constituição e tirou minhas redes sociais do ar. Fiquei 1 ano e meio, não foi que eu só me tiraram da praça pública, desligaram os microfones e a caixa de som e mandaram eu embora porque eu estava falando algo que não devia falar. Eles, além de fazer isso, nos tempos atuais, ou nos tempos anteriores, quer dizer,
me levaram para um cativeiro 1 ano e meio. O capixaba não sabia se eu estava trabalhando ou não, se eu estava viajando, passeando de férias, descansando, e eu estava censurado. E ainda aplicou uma multa de R$100 mil para qualquer imprensa nacional fazer entrevista comigo. Vocês acham que eu não estou em alguma imprensa? Por causa de quê? Porque ainda está valendo essa decisão. E aí teve a invasão ao meu gabinete, que para mim foi um afronto, não só a essa casa, mas foi a primeira vez na história, em 200 anos, que um gabinete de um senador da República, sem um fato determinado, um mandado de busca e apreensão no estilo Fish Expedition, sai procurando qualquer coisa no gabinete, qualquer coisa da minha casa e qualquer coisa no apartamento funcional. Simplesmente não acharam absolutamente nada, porque são 30 anos lidando com unidades especiais. Não seria eu a pessoa que iria prestar serviço para as maiores unidades especiais? Eu iria prestar serviço para traficantes, para milicianos? Então, ou seja, mais uma clara movimentação para destruir a tua honra. E chegou a quase, porque minha família ficou muito abalada, você sabe disso, e culminou no divórcio há 2 meses atrás. A minha atual esposa, que eu casei já como senador, não aguentava nem eu assistir filme de polícia quando ela ouvia gritando polícia. Ela entrava em desespero. E eu até brincava, não vou falar o nome dela, falei, esposa, isso para nós foi um ISO 9001 Xandão. Ele está 1 ano e meio tentando achar alguma coisa contra mim e não achou, não vai achar. Então isso prova a minha honestidade. Então não há dúvida sobre isso mais. No Brasil não há dúvida sobre isso, graças a Deus. Então, como o ministro disse que ninguém é obrigado a cumprir uma ordem legal, eu comecei a divulgar isso. Não pode cumprir uma ordem legal, ainda mais de uma decisão monocrática. Então, resumindo, presidente, eu tinha muita coisa aqui para falar, mas eu não vou gastar mais o tempo, porque parece que a gente está chovendo molhado. O que eu estou aqui, porque eu não tenho salário, não tenho condições de me alimentar, eu tenho que pedir para a minha assessoria me ajudar a dividir o que eles têm, porque eu não vou pegar dinheiro, senão vão achar que é rachadinha, então não sou louco de fazer isso. Então estou vindo aqui com minhas roupas e vou ter que morar no Senado. Não no meu gabinete, porque lá é o local de trabalho. Eu vou achar algum corredor aí e vou morar aqui, vou deitar e vou dormir até quando isso virar que foi um pesadelo, que isso não era real. E que os brasileiros estão sendo perseguidos, e o Elon Musk, por cumprir a Constituição, foi obrigado. Aí, como ele cumpriu a Constituição, o ministro foi lá no Marco Civil da Internet, aquela lei menor, pegou lá, não, mas tem que ter um representante da empresa, vamos fechar a empresa. É um afronto, presidente, até a sua relação com esse ministro. Eu não quero falar ministro, a esse cidadão brasileiro que nos envergonha, que eu vou dizer, eu fiz uma pesquisa, é o único brasileiro que nasceu no Brasil, mais perverso da história do país. A crueldade é psicológica, não adianta bater. Só o vídeo que eu fiz no dia 8 de janeiro, lá na OEA, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, eles disseram, só esse vídeo aqui, ele pega 22 anos de cadeia para cada um que está aqui dentro. Mulher, com homem, com criança, em situação desumana. E ele seguiu violando a nossa Constituição. E é lógico que eu descobri que o governo americano, Biden, estava no sistema, ajudando isso e dando esse empoderamento. Mas é muito mais profundo, eu levaria horas para explicar para vocês todo o contexto internacional, para que isso chegasse ao ponto do imperador estar fazendo o que está fazendo, não só com os brasileiros, porque eu também sou brasileiro, mas com o senador da República, não é o Marcos Duval. Hoje é Marcos Duval, amanhã vai ser outro. É com o senador da República que ocupa essa cadeira representando um estado da federação. É um desrespeito enorme. E aí ele solta agora que ele liberou 30%. Mas não foi do salário, foi da liberação de verba de gabinete. Eu estou sem pagar aluguel no meu gabinete, na minha região. Eu não tenho condições nem de dar lanche para a equipe que está lá trabalhando. Olha, o senhor teve ciência disso? Foi comunicado ao Congresso? Foi uma decisão monocrática? Chegou ao Conselho de Ética, fui julgado? Tive acesso aos autos? Já estou finalizando. Tive acesso aos autos para poder ter o direito de defesa, como está na Constituição? Não. E como assim? Fico sem salário, da noite para o dia.
Minha mãe no tratamento de câncer, que eu até falei, graças a Deus estou conseguindo pagar o plano de saúde para minha mãe fazer o tratamento de câncer, e o câncer voltou mais agressivo. E agora eu não tenho nem como pagar o plano de saúde dela, vou esperar olhar ela morrer, porque o Alexandre de Moraes, o imperador, decidiu perseguir o Marcos, porque o Marcos estava falando a verdade, mostrando provas, porque eu sempre mostrei provas. Nada que eu falei foi sem ter provas. E ele me determinou 48 horas para provar que ele tinha violado a Constituição, ou as eleições de 2022. E mandei as provas. E nós temos 500 páginas de informações, de conversas do ministro com o grupo WhatsApp, Google, mandando tirar todos os influenciadores de direito do ar. Senador Marcos, para concluir. Impulsionando a oposição e com um medo oficial de que o presidente Bolsonaro fosse reeleito. Explícito. Vocês vão ter acesso a esses documentos. Vocês vão ver que ele escreveu e assinou. Bom, então o Elon Musk está sendo penalizado porque está cumprindo a Constituição. E eu também. Então, nós que produzimos a Constituição correta daqui, pelo menos eu aprendi, né? O legislativo que fazem. E cabe ao STF ser o guardião. Aqui ninguém mexe. O que está aqui, está aqui. Cadê? Por que os ministros, os outros 10, estão inertes? Eu não consigo aguentar tamanha injustiça, tamanha hipocrisia, tamanho discurso da sereia que empolga o brasileiro, mas de fato nada acontece. Sei da sua posição extremamente diplomática, mas não deu. Eu peço como senador da República do Espírito Santo, eu peço que Vossa Excelência, como presidente do Congresso e presidente do Senado, possa imediatamente desfazer todas essas violações e ilegalidades contra a nossa Constituição, porque nós juramos, eu jurei, o senhor jurou, ele jurou, todos os senadores que estão aqui, nós juramos em proteger. E eu estou pagando o preço porque eu estou protegendo a Constituição. Se alguém me provar que eu violei alguma coisa da Constituição, eu deixo de ser senador. Para mim hoje é até vantagem, mas eu abro mão do meu mandato, assume a suplente. Eu quero que prove, até agora ninguém provou. Então uma perseguição descarada que vazou para o mundo inteiro de um senador da República que está sendo perseguido. Bom, então eu não estou solicitando mais, presidente Pacheco. Eu estou exigindo o meu direito como senador da República, que as minhas garantias que estão pelo Supremo Tribunal Federal. O que eu estou pedindo não é nem exigência, estou pedindo o que está na Constituição. Nada mais do que isso. E estou determinado, empenhado para que dê início ao impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Ah, vai trazer uma crise? Já trouxe. O mercado internacional, o Elon Musk é como se fosse o Big Chef. Ele já avisou as maiores empresas do mundo que o Brasil não é um país seguro para investir. Nós vamos entrar numa falência absoluta. Dizem que pior do que Venezuela. Esperem. Então, ou se faz o impeachment agora e a gente reestrutura e refaz a imagem do Brasil perante o mundo, porque nós estamos defendendo a Constituição e a nossa democracia, ou vai acontecer para os netos e bisnetos passarem o fracasso. E eu não quero entrar para a história como um covarde. Então, presidente Pacheco, eu peço que isso seja resolvido imediatamente por conta da... Para concluir, senador Marcos. Aqui no Congresso, porque eu não tenho outro lugar para ficar, até que isso for resolvido. E eu possa voltar a exercer a minha função de senador. Então, vou encontrar no corredor em algum local e passaria a morar aqui no corredor do Congresso.